Meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz de Jesus. 4 palavrinhas nos lembram o Deus missionário. Criação, queda, redenção, consumação. Nada é mais belo do que a grande história de Deus no Evangelho. Como ele reconcilia pecadores com ele mesmo, os justificando em Jesus Cristo. Deus, por intermédio do seu Espírito, nos leva a crer nesta mensagem. Nós falaremos essa tarde sobre o Deus missionário. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, de acordo com Mateus, capítulo de número 28. Nós leremos 3 versos, versos 18 a 20. Mateus, capítulo de número 28, dos versos 18 a 20. Assim diz a palavra que o próprio Senhor inspirou. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Volto exatamente nas primeiras palavras que eu proferi ao assumir o microfone. Criação, queda, redenção, consumação. No Gênesis, Deus pela primeira vez estabeleceu o seu mandato cultural. Deus estabeleceu o seu reino, e ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui um texto sobre a grande comissão do Senhor Jesus, mas, na verdade, a grande comissão começou no Gênesis. Quando Deus estabeleceu exatamente os seus mandatos culturais, ele mandou que aquele homem que foi formado do pó da terra, que a sua origem vem de Deus, ele pudesse espelhar a glória de Deus e espalhar. Nós somos chamados para ser um reflexo de uma imagem perfeita. O Novo Testamento trabalha com a ideia de uma imagem. Exatamente, nós devemos ser conformados à imagem de Jesus. Mas Deus começou essa bela história no Gênesis. Todos nós somos chamados a sermos conformados à sua imagem. Espelhar e espalhar. Eu sei que num culto público, num dia de treinamento assim, a gente não faz coreografias, mas eu queria que você fizesse essa coreografia comigo. Espelhar e espalhar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e devemos espalhar isso no mundo. Essa grande história nos narra um Deus criador, santo e justo. Deus é bom em tudo o que faz. Inclusive, no Jardim do Éden, ele estabeleceu um mandato para que o homem não comesse do fruto da árvore que havia no meio do jardim. Deus é bom, ele é a fonte de toda beleza e sabedoria, por isso vem se encontrar com o homem em toda a viração do dia. Mas aquele homem, Adão e a sua mulher, foram tentados pela antiga serpente. E eles preferiram ouvir mais a voz da serpente do que a voz do seu Criador. Eles comeram do fruto da árvore ao qual Deus havia proibido. E ali começa uma história de queda. Ali começa a adoração de si mesmo, como definiu o Dr. Luiz Saião. Todo pecado é idolatria. Satanás conseguiu seduzir a mulher e seu marido Adão exatamente porque eles seriam como Deus. Quando nós vemos eles entrando em queda, eles tentam dar um jeito e uma solução para o seu problema. Eles acreditam que o problema deles está fora deles. Eles vão cozer algumas plantas que eles acham no jardim, exatamente as folhas da figueira, e vão tentar cobrir sua nudez. Parece que Deus aprova a atitude deles, porque mais à frente, em Gênesis 3, exatamente Deus mata um animal e cobre a vergonha do homem e da mulher. Exatamente nessa história de queda, Deus fez as devidas punições e condenações ao homem e à mulher, mas ele também amaldiçoou a serpente.
E Deus, que é o primeiro pregador da história, o Deus missionário, ele proferiu aquilo que os antigos chamavam de o proto-evangelho. Gênesis 3,15 prova para nós que o primeiro pregador da história é o Senhor Deus. Ele disse que o nascido de mulher, aquela semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Sim, esse nascido de mulher também sofreria um golpe. Ele teria o seu calcanhar ferido, mas ele ia desferir um golpe fatal. Se esse Deus é criador, santo e justo, será que o primeiro casal o pegou de surpresa ao pecar? Não. A grande história da redenção é sobre Deus. E é muito importante refletir sobre isso nessa tarde. A Bíblia nos diz, 1 de Pedro, capítulo 1, Apocalipse 13, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O pecado não pega Deus de surpresa. Deus, sabedor de todas as coisas, antes dele dizer haja luz, como diziam os cristãos antigos, ele disse haja cruz. Deus tinha um plano redentor. Deus elege um homem chamado Abraão. Em Abraão ele constitui uma nação de reis e sacerdotes, que é o povo de Israel. Deus vai preservando o seu povo da aliança. E Deus, mesmo sendo bastante ferido pelos pecados deles, daquele povo, assim como nós o ferimos com os nossos pecados, porque pecado em primeira instância sempre é pecado contra Deus. Deus envia um redentor na plenitude dos tempos, na pleiroma, como Paulo disse aos Gálatas capítulo 13. No momento certo da história, nasce Jesus gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. E ele veio de Deus sem origem de pecado. Ele viveu a vida perfeita que nenhum de nós aqui poderíamos viver. Ele morreu a morte que nós jamais poderíamos morrer. Porque não é bem verdade, às vezes, o que se ensina por aí. Que Jesus morreu em nosso lugar e aquela cruz era para nós. E a gente vai continuar amigo essa tarde. Aquela cruz não era para nós. Porque sangue de Adão não purifica Adão. Você lembra? O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele e depois pelo povo, porque o sumo sacerdote tinha pecado. Jesus, ele é um sacrifício perfeito e ele exatamente não precisava oferecer sacrifícios por si mesmo. Ele fez um único sacrifício real e definitivo, diz o autor aos Hebreus. E ele conquistou homens de tribos, línguas, raças, nações para o Senhor. Essa é a história da redenção. Como Deus veio a nós e nos resgatou. Se nós já vimos o terceiro passo, criação, queda e um redentor presente, um Deus conosco, esse redentor consuma todas as coisas, já que Deus na criação disse que o dia em que o homem comesse do fruto, a morte entraria no mundo. E hoje, a morte, ela ainda está entre nós, por mais que ela não reine mais. Cristãos vivem entre o já e o ainda não. Exatamente. Jesus já venceu o pecado, a carne, o diabo e os seus anjos, Colossenses 2, do 13 ao 15, mas 1 Coríntios 15, ele venceu a morte. Na morte de Cristo, a morte morreu, mas nós vivemos entre o já e ainda não. Cristãos ainda morrem. E eu não sei se você já viveu a experiência de ir ao enterro de um membro da igreja fiel. É sempre um dia de luto, de choro, de pranto. E uma das frases preferidas que eu tenho gostado de citar em enterros sobre essa história da consumação é o que Jesus disse às irmãs Marta e Maria quando Lázaro estava morto. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? E é importante a gente lembrar em dias como esse, quando alguém morre, que a morte toma ele dos papéis que ele desempenha, como pai, como marido, como membro de igreja, mas a morte não pode tomá-lo de Jesus. Criação, queda, redenção, consumação. Essa é a grande história de Deus, do Deus missionário, que o seu coração pulsa pelos povos. E, num tempo em que vivemos, desde 2008, a gente tem visto na tela dos cinemas os coadjuvantes tomarem os locais de proeminência exatamente nos grandes espetáculos do cinema. Em 2008, o famoso filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, teve um ator que roubou a cena de todo o filme.
exatamente aquele Coringa tem sido considerado o melhor Coringa de todos os tempos. Psicologicamente, ele entrou tamanhamente no personagem que após alguns meses do filme, inclusive, ele veio a se suicidar. Aquele homem com uma espécie de vilania muito extrema do que nós estávamos acostumados a ver. E de 2008 para cá, parece que isso virou moda. O coadjuvante toma lugar hoje nos filmes daquele que é o centro, o ator principal. Mas isso não funciona quando o assunto é o Evangelho de Deus. Não somos nós que tomamos a cena, não são os coadjuvantes que comandam todo o roteiro. É o autor da vida que é o autor da história. Então, não somos nós exatamente que designamos os projetos. Nós devemos nos encaixar na grande história de Deus. Não é Deus que deve se encaixar na nossa grande história. E a grande história de Deus é essa história redentiva do Evangelho. Um Deus que se importa, um Deus que veio até nós, viveu a vida perfeita que não podíamos viver, morreu a morte que nós jamais poderíamos morrer. Agora, quando você abre sua Bíblia, você tem a solução que essa grande história traz. No final do Evangelho de Mateus, e você deve estar familiarizado com esse Evangelho, o Evangelho do Mestre, aquele Evangelho que era lido nos primeiros séculos pelos primeiros convertidos. Mateus possui 28 capítulos, e exatamente nesses 28 capítulos ele apresenta Jesus como o supremo Messias. Olha como é que abre o Evangelho de Mateus. Você está com a Bíblia aí? Volte ao capítulo 1. E você terá uma designação muito interessante no Evangelho de Mateus. No capítulo 1, verso 1, o Evangelho abre exatamente dessa maneira. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Às vezes eu me pergunto se Mateus não sabia fazer a cronologia exata da genealogia de Jesus. Aos bons alunos aqui de estudos bíblicos na igreja, de escola dominical, quem nasceu primeiro? Abraão ou Davi? Abraão. No entanto, Mateus aqui inverteu a cronologia. Ele disse, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ainda no mesmo capítulo 1, no verso de número 17, ele disse que houve 14 gerações, de Abraão a Davi, agora ele bota a cronologia correta, de Davi ao exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Exatamente no início desse evangelho, parece nos remontar a história de Israel, filho primogênito de Deus, mas agora com seu substituto, Jesus. Jesus ouve e vê uma nova reunião da Trindade, assim como Adão no Gênesis. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Agora, em Mateus capítulo 3, o Pai está nos céus, o Filho está nas águas, e o Espírito repousa como pomba. E a voz que se ouve dos céus é: este é o meu Filho amado, e nele eu me comprazo. Esse Jesus vai passar 40 dias no deserto, guiado pelo Espírito, tentado pelo diabo. Veja como remonta a história de Israel. Há uma canonicidade, uma parte da aliança se cumprindo aqui. E onde Israel, onde Adão falhou, Cristo não falhou. Não há pecado nele, há uma impecabilidade. Esse autor da história, que é o autor da vida, é um autor perfeito. Chegamos ao final do Evangelho de Mateus. Nós percebemos que todas as profecias se cumprem nesse Messias. E agora Jesus está ressurreto. A grande notícia nos lembra a época do ano em que vivemos. Nós estamos na Quaresma. Qual é a maior notícia do mundo? É que Cristo ressuscitou. Esse período da Quaresma é a nossa jornada para a cruz com Jesus. Jesus, na sexta-feira da paixão, será crucificado. Ele renderá o Espírito. Ele consumará todas as coisas. Mas muitas coisas acontecem em 3 dias. No domingo, a pedra rolará. E a pedra não rolará para Jesus sair de dentro do túmulo, porque ele venceu a morte. A pedra rolará para que as mulheres e as testemunhas entrem, para saber que a morte não deteve Jesus. E Jesus cumpre suas promessas. Ele aparece aos seus discípulos, ressurreto, poderoso e também restaurador. Depois de pavor e medo,
já que mataram o seu senhor e mestre, agora ele aparece dizendo: não temas. Em dias de calamidade, em dias de aflições, em dias de luto, o Senhor se revela como verdade e vida. E ele aparece com uma mensagem confortadora. E olha como ele aparece no verso 18. Ele falou aos seus discípulos: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Não é interessante notar que, para tentar fazer interferências na história de Deus, Satanás, no capítulo 4 de Mateus, ofereceu todos os reinos desse mundo? Já viu Satanás chegando e tentando Jesus, e Jesus sempre respondendo com a palavra: está escrito. Todas as vezes que Jesus respondia com uma palavra sábia, Satanás falava: aí você me quebra. Exatamente, Jesus responde com um padrão alto da linha de Deus que Adão não manteve. E por ter sido um sacrifício perfeito, Deus o trouxe de volta à vida e deu a ele toda a autoridade. O Evangelho de Mateus nos faz uma moldura para revelar esse Deus missionário. Jesus é filho de Davi, ele é filho de Abraão. E por que será que começa trocando a ordem cronológica, dizendo que Jesus é filho de Davi? E aqui termina com Jesus dizendo que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se você está familiarizado com a grande história de Deus, Deus fez algumas alianças no Antigo Testamento. Em Abraão, ele disse que faria de Abraão uma grande nação e bendita seriam as famílias da terra por causa do descendente de Abraão. É por isso que quando a gente está reunido em culto doméstico, a gente está contando a história da aliança para a igreja, a gente não fala de Abraão, Isaac e Jacó como pessoas distantes. Nós falamos como parentes deles, porque eles são nossa turma, eles são nossa família, por causa do descendente que conquistou homens de tribos, línguas, raças e nações. Exatamente, há uma promessa nessas alianças também a Noé. Deus não destruiria novamente a terra com água, não haveria mais um novo dilúvio. O dilúvio que nós conhecemos no Novo Testamento é de graça. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, foi Deus que veio a nós. Deus fez uma aliança com Israel, que seria o seu povo, uma nação de reis e sacerdotes, mas Deus também fez individualmente uma nova aliança, em que todos os conheceriam através do profeta Jeremias. Deus tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, tiraria o espírito morto de um coração idólatra e daria um espírito novo. E sobre esse novo coração, esse novo espírito, ele derramaria do seu espírito. Mas Deus fez uma aliança também individual, não apenas coletivas. Ele fez uma aliança em 2 Samuel, capítulo 7, com Davi. Aquele homem que não foi perfeito, um homem que viveu muitos lutos, mas um homem que era segundo o coração de Deus. E qual foi a aliança que Deus fez com Davi em 2 Samuel, capítulo 7? Davi queria construir uma casa para Deus. Está familiarizado com essa história? E Deus falou para ele: olha, é bem legal você querer construir uma casa para mim, mas você é um homem que carrega sangue nas mãos, você é um homem que tem muitas mortes em suas mãos. Quem vai fazer uma casa para mim vai ser seu filho, não vai ser você. Você deixará os recursos. E aí Deus estabelece algumas promessas a Davi. E o personagem anterior a Davi foi Saul. Ele teve o seu reino rasgado pelo temor que ele tinha a homens e não a Deus. E Deus diz a Davi: Davi, a sua dinastia será uma dinastia perpétua. Haverá um trono estabelecido para sua casa. O nome do seu filho será famoso, será grande. A princípio, todos nós olhamos para esse texto exegeticamente e dizemos: esse texto se cumpriu em Salomão. Sim, Salomão foi um rei famoso, ele teve uma dinastia estabelecida. Mas quem é que teria um nome engrandecido, um nome elevado e um trono que não teria fim? O descendente de Davi, nascido em Belém. Aquele que nasceu em Belém, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Jesus. Crianças que nascem em Belém geralmente alteram destinos em Israel. Davi nasceu em Belém. Os antepassados de Davi, no livro de Ruth, como, por exemplo, um menino que nasce fruto do amor de Ruth e Boaz. O servo do Senhor, o neto
que Noemi escolhe o nome do menino, nasce em Belém e altera destinos. Mas há um que nasceu em Belém que não alterou destinos apenas de um povo, mas de todas as nações, Jesus. E esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias de Deus, ele é o ungido de Deus. Esse Jesus é o cumprimento da profecia dada a Davi. O seu reino não teria fim. Olha como é que termina a grande história bíblica no livro do Apocalipse, capítulo 22. Jesus se apresenta como o famoso descendente de Davi. Você já parou para pensar como é que nem nos nossos melhores sonhos e devaneios a gente bolaria uma história tão completa como essa? Você já parou para pensar como essa é a mais bela história de amor? O Deus que não precisa de nada, criador e sustentador de todas as coisas, criou o homem para adoração. Então Deus sabe que quando nós o adoramos, adoramos alguma outra coisa. Quando o nosso coração segue os próprios caminhos dele, e só Deus pode discernir o coração, nós não podemos ouvir o coração, a não ser que ele seja ministrado pela palavra de Deus. Deus sabe que quando nós não adoramos, adoramos outra coisa. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Esse Deus, ele causou uma grande confusão na história. Ele tinha um grande plano redentor para a história. Ele redimiu a história. Em Cristo, 3 coisas aconteceram. Cristo revelou quem é Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. E Cristo redimiu os homens a Deus. Ele nos comprou de volta. Absolutamente, nós fomos transportados de um reino de trevas para um reino do Filho do seu amor. Nenhuma das histórias é mais bela do que esta. Olha, Miss Darcy e outros romances que a gente conhece, como Jack e Rose, têm sua beleza. Mas nada se compara ao amor de Deus, exatamente pelo homem. Em Jesus, esse amor foi revelado. O Deus que é amor enviou o amado. Nós cremos nessa mensagem por causa daquele que revela o Espírito da verdade, o amante. Na grande economia da salvação, Deus cumpre suas promessas. E exatamente, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. A dinastia de Davi não ficará sem trono. Então, por isso o Evangelho de Mateus abre dizendo que Jesus é filho de Davi. Mas também o Evangelho de Mateus diz que ele é o filho de Abraão. E lembra quando Deus apareceu a Abraão, que Deus disse a ele? Portanto, vai, Abraão. Saia da tua terra e do meio da sua parentela. Já reparou que todas as vezes que a gente encontra no Novo Testamento a palavra portanto, logo depois vem uma ordem? Já notaram isso? E é uma ordem de um apóstolo, muitas vezes designada pelo próprio Deus, que não pode ser desobedecida. Exemplo, no Novo Testamento você tem frases assim: portanto, não andem como os gentios. Portanto, não sejam ansiosos. São ordens que têm que ser obedecidas. São imperativos do Evangelho. E aqui, se antes no versículo 18 a gente tinha a base da tarefa, a autoridade de Jesus sobre todo o cosmos, agora a gente tem uma descrição da tarefa. Esse Deus missionário que nos fez para espelhar sua imagem, espalhar sua imagem, mandou que nós pudéssemos ir. E enquanto caminhamos, debaixo da sua autoridade, ele nos mandou fazer discípulos de todas as nações. E uma das chamadas para o dia de hoje, da nossa programação aqui, eu faço parte da grande comissão, ela dizia exatamente assim, como a maioria de vocês devem ter recebido em algum aplicativo. Seu ministério não é algo a ser descoberto. E é uma frase preciosa. Mas ele é uma ordem a ser obedecida. Então o Senhor, ele já venceu o pecado, o diabo, o mundo, a carne, a morte. Ele nos ordena a ir. As portas do inferno, diz o próprio Evangelho de Mateus, não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, como dizia o Dr. John Stott, Jesus enviou o seu Espírito à igreja. Isso faz da igreja indestrutível. É o Espírito de Jesus soberano, reinando na igreja. Irmãos, amanhã é domingo. E é o dia mais importante da semana para mim, deve ser o dia mais importante da semana para um cristão.
E o que domingo nos lembra? Todo domingo é Páscoa para um cristão. Por quê? Porque o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Nós temos um Deus que reina soberano. A gente fica preocupado com as estações que se mudam, com os anos que se mudam, quem é que assume a política. Deus está soberano no trono e ele tem um controle de quem acha que tem um controle. Deus controla todas as coisas. Você percebe o texto em que o nosso irmão Estevão leu aqui de forma bela no período do louvor? O livro do Cordeiro é digno de ser aberto pelo Cordeiro. O Deus que startou a história é o Deus que vai consumar a história. A história narra os atos redentivos de Deus. Como esse Deus escreveu um belo roteiro da sua missão. Você nota que o autor da vida é o autor da história humana? De um só, ele fez todos os homens. Adão era a cabeça de uma raça. Como Deus é perfeito em seus caminhos. E ele nos descreve como espelhar e espalhar sua imagem. Portanto, batizem os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar aqui é um ritual de iniciação. É a forma como nós entramos para a família de Deus. Batismo não salva, a água do batismo é só água, mas ele é um sinal de aliança a quem pertencemos. Eu gosto de fazer uma brincadeira no curso de membresia lá na igreja, me permita esse testemunho pessoal. Puritanos dizem que no púlpito você nunca deve falar testemunhos pessoais, mas me permitam contar esse. Eu digo lá na igreja que se é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente meio que está batizando errado, tem que mergulhar a pessoa 3 vezes. Você foi batizado sendo mergulhado caindo para frente ou caindo para trás? Geralmente para trás, não é? Mas quem é que cai para trás na igreja? É gente endemoniada. E aí isso dá um nó na cabeça das pessoas fazendo um curso de membresia. Ué, então fui batizado errado? Não, é só uma brincadeira. Irmãos, se é jogando água aqui no cocoroco, se é mergulhando, tudo simboliza exatamente a quem a gente pertence. A questão exata a perceber aqui não é a forma como o batismo será feito, mas em nome de quem e por causa de quem será feito. É para a glória do Deus Trino. É tudo perante corandel, é perante a face de Deus, para a glória de Deus. Esse é um conceito que os reformadores chamam no século XVI, corandel, perante a face de Deus, que eu busco agregar à minha vida. Perante a face de Deus nós estudamos, trabalhamos, comemos, bebemos, vamos à igreja, evangelizamos pessoas, discipulamos pessoas, advertimos, aconselhamos pessoas de forma redentiva. Lembra que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós não podemos jogar nossa vida fora. Ser convidado a participar da história da redenção é se envolver na grande história de Deus. Batizados, entramos na família de Deus. O Deus que nos salva individualmente nos insere numa comunidade coletivamente, já que Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Quem ama o cabeça, ama o corpo. E já reparou como é que as metáforas dadas a Jesus e à igreja só se encaixam nele e na igreja? Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Ele é a rocha, nós somos pedras vivas. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Já percebeu que belas metáforas? Essas metáforas não se encaixam num partido político, na família, elas se encaixam exatamente no grande plano de Deus, sua igreja. Jesus ordena para que os homens sejam batizados. Eu estou diante aqui do pastor Alex e na história dele recente ele teve a graça de batizar os filhos. Já foi os 2, né? Gente, pense num dia especial para um homem, não tenha dúvida, foi esse. Eu não tenho filhos, mas eu tive a graça de batizar minha mãe. Minha mãe é aquele tipo de pessoa que aceitou Jesus 44 vezes. Mas em 2017 foi uma obra definitiva. E hoje, onde eu pastorei, ela congrega comigo. É um dia emocionante, talvez uma das coisas que eu mais goste na vida como pastor, seja batizar gente. Você já viu quando você consegue trazer alguém a Cristo, você foi canal de Deus para alguém ser agregado à igreja? Como é um dia feliz.
Há um misto de sentimentos entre lágrimas e sorrisos, porque Deus fez uma obra do maior dos milagres, converter um pecador. E você foi instrumento na mão do Redentor para isso. Glória a Deus no meio da igreja, glória a Deus na história, porque Ele converte pecadores e Ele conta com a gente. Mas além de batizar, Jesus mandou ensinar no início do verso 20, a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eu leciono em seminários há mais de 10 anos e tem uma frase que me incomoda em seminários, em que Jesus deu apenas 2 ordenanças, batismo e ceia. Eu acho que Jesus deu muito mais do que 2 ordenanças. Quantos aqui já criaram um filho? Levante a mão. Não é cansativo repetir as mesmas ordens? Às vezes, várias vezes ao longo do dia, às vezes, várias vezes ao longo de meses, às vezes, várias vezes ao longo de anos. E você vai criar um filho durante a vida inteira. Esse é o caminho do discipulado. Não é alguém sobre alguém. É alguém que está seguindo Jesus, levando outros a seguirem Jesus. Algumas vezes, homens mais velhos terão dúvidas pueris de criança na igreja. E nós precisamos caminhar lado a lado. Então, Jesus nos ensinou exatamente muitas coisas e a gente deve pegar o que Jesus nos ensinou e ensinar a outros. A ordenar aquelas pessoas as ordens de Jesus. Eles têm que ser conformados à imagem de Jesus. Veja, o supremo propósito é que eles aprendam o que eles não sabem, que eles se tornem aquilo que eles não são, mas não é para serem tão parecidos com a gente. A imagem que tem que ser moldada neles e esculpida pelo Espírito de Deus é que eles sejam conformes à imagem de Jesus. Deus trabalha com imagens. No Gênesis, a primeira grande comissão é no Gênesis. Crescei-vos e multiplicai-vos. Em Gênesis 11, há uma desordem ali. Os homens querem constituir uma torre para tornar o nome deles grande e eles não querem mais precisar de Deus, eles querem chegar aos céus por seus próprios esforços. Então Deus desce e causa uma grande confusão. Eis a dica. A ordem de Deus era crescer e se multiplicar. Jesus agora está ordenando todas as coisas, como no princípio. Criação, queda não pegou Deus de surpresa. Há um Redentor que revela, reconcilia e redime homens. E Jesus, nessa história consumada, faz nova todas as coisas. Onde reinou a morte, agora reina a vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se por um Adão a morte entrou no mundo, pelo segundo Adão, a vida eterna. Mas terminamos com as promessas de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, essas palavras são confortadoras e consoladoras. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias. Você já ouviu algum pregador dizendo assim, olha, a Bíblia contém 365 vezes a expressão não temas. E alguns pregadores mais empolgadinhos dizem assim, não, na verdade, como tem um ano bissexto, tem 366 vezes. Pode dar um Google aí e pesquise quantas vezes a palavra não temas aparece na Bíblia. Não aparece 366 vezes. Mas também não precisa aparecer, sabe por quê? Porque esse Evangelho de Mateus nos diz que Deus é Emanuel. Ele é Deus conosco. E ele nos relembra essa promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Nos dias bons, Deus estará lá. Nos dias maus, estará lá. E ele só não será insuportável porque Deus está lá. Seja onde for, como for, a gente pode contar com essa promessa. Há uma base da tarefa do Deus missionário. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Há uma descrição da tarefa do Deus missionário. Portanto, vão, batizem os homens na forma trinitária. Ordenem a eles aquilo que eu lhes ensinei. Mas há uma promessa do Deus missionário. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Irmãos, o pastor João Marcos, o pastor Alex, os demais irmãos dessa igreja não estão fazendo a obra de Deus sozinhos. Eles estão fazendo na companhia de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Seu ministério não é
algo a ser descoberto, mas é uma ordem a ser obedecida. E eu quero deixar um desafio para você. Entre mulheres que são donas de casa, mãe dos filhos, você recebeu a maior vocação do mundo, ser mãe. Você que é pai, você recebeu uma herança para que seus filhos sejam conformados à imagem do Deus Trino. A você que sai para trabalhar no mercado de trabalho, eu quero lhe lembrar que essa ordem precisa ser obedecida. E que é um exemplo. Todos nós, envolvidos com missões, já ouvimos a história de Sophia Miller, aquela mulher que morava no norte da América, precisamente em Nova York. Ela ouve um rapaz muito efusivo pregar em praça pública. Ela se converte. Começa a ler a Bíblia, o Redentor atrai o coração dela para ir designada em missão. Aquela mulher não entende muito de geografia aqui na América do Sul e um problema de geografia entre o rio Içana e o Rio Negro na Amazônia brasileira faz ela cair numa tribo e ela passa 40 anos alfabetizando eles de manhã, doutrinando eles biblicamente, ordenando a eles aquilo que Jesus ensinou e à noite extraindo dúvidas e aconselhando o coração deles na suficiência das Escrituras. Um dos trabalhos mais relevantes feitos na Amazônia brasileira foi feito por essa mulher de Deus, Sophia Miller. No final da vida dela, as pessoas impressionadas com aquele trabalho perguntaram a ela quando foi que ela recebeu uma profecia, alguém botou a mão na cabeça dela, teve uma visão. Como foi que Deus revelou para ela aquele trabalho? Percebeu a história dela? É cheio de jesuicidência. Numa geografia que ela erra, ela vai parar numa tribo. E ela responde a essas perguntas da seguinte maneira: eu nunca recebi uma palavra profética. Eu nunca tive uma visão sobre o trabalho que desenvolvo. Eu li uma ordem e eu a obedeci. Nós não somos chamados para encaixar Deus na nossa história. Somos nós que nos encaixamos na história de Deus. E seja onde for que Deus tem te colocado, o autor da história, sendo autor da sua vida, ele escreve belos roteiros. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça. Antes que todos os povos o adorem, nós precisamos adorá-lo. Senhor, eu te imploro para que tu nos ensine nessa tarde o que precisamos aprender. Nos lembre o que já nos foi ensinado e nos conforme na imagem perfeita de Jesus. Abre o nosso entendimento pelo teu Espírito da verdade. E, Senhor, que, dependentes desse Espírito, nós sejamos lembrados da verdade, mas também, Senhor, possamos nos coadunar com a verdade. Ensina-nos o teu caminho e andaremos na tua verdade. Dispõe o nosso coração para só temer a ti. Que as palavras da nossa boca, Senhor, e as meditações do nosso coração sejam agradáveis a ti. Onde o Senhor tem nos estabelecido, nos permita, Senhor, vivermos para a sua glória, exatamente refletir quem tu és, em palavras, em ações, em pensamentos. Senhor, reina sobre nós e reina sobre cada esfera da nossa vida. Dai-nos a oportunidade diariamente, de onde o Senhor nos colocar, de compartilhar o Evangelho com alguém que precisa. A boa notícia em que o Senhor salva pecadores, dos mais terríveis como nós, os piores vilões como nós, e salva através de Jesus. Nós te honramos e no precioso nome nós oramos, dizendo amém.